Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. A gente continua com a nossa série de entrevistas sobre as eleições de 2022, analisando os cenários e conversando com os principais atores relacionados às eleições do ano que vem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a deputada federal pelo PT, Marília Arraes. Deputada, muito obrigada por estar aqui, bem-vinda de volta aos estúdios da TV Guararapes. A senhora tem uma luta muito ligada à história da sua família, né? Ao ex-governador Miguel Arraes e a sua filiação ao PT manteve o que você mesma chama de a luta de Arraes, manter a luta, os propósitos, as ideias de Miguel Arraes. Você está no PT e agora o PT vem se reaproximando do PSB, o seu antigo partido, contra o qual a senhora disputou as eleições no ano passado para a Prefeitura do Recife. Como é que você analisa essa reaproximação entre PT e PSB, pensando nas eleições do ano que vem? Bem, primeiro queria agradecer o convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês, falando com todos os espectadores e aqui falando um pouco sobre todo esse contexto nacional e da política que a gente está vivendo, tanto no Brasil inteiro quanto aqui em Pernambuco, que muitas vezes deixa as pessoas confusas. E informar sobre a política é muito importante para que as pessoas acompanhem o que está acontecendo. Cidadão e cidadã consciente sempre vota melhor. Bem, essa questão, Isli, é algo que acontece de acordo com o momento político. A gente já viu em 2018, por exemplo, o que houve. Eu já estava no Partido dos Trabalhadores fazia um tempo e fui pré-candidata ao governo e terminou por uma articulação nacional, havendo essa aproximação do PT com o PSB. Em 2020 nós disputamos a eleição, foi uma eleição bem dura, bem disputada, inclusive atípica em relação a eleições disputadas pelo PSB e pelo PT, e hoje existe esse diálogo, principalmente no nível nacional, muito mais do que no nível local. E é natural. Inclusive, é natural que a gente daqui de Pernambuco enxergue e supervalorize essa aproximação, porque o PSB é quem tem um grande poder aqui em Pernambuco, porque tem o governo do estado, tem a Prefeitura do Recife, tem várias prefeituras no estado inteiro. Mas existe esse diálogo com vários outros partidos, inclusive partidos de centro, que são importantes para formar uma coalizão contra Bolsonaro. Então, eu encaro com naturalidade. Meu lado, minhas atitudes, minha coerência vai ser sempre a mesma. As ideias que eu defendo vão ser sempre as mesmas como já foram. E, claro, tenho respeito, sigo muito dos ensinamentos que tive com meu avô, sou a neta mais velha dele, convivi bastante com ele, mas eu fico feliz de cada vez mais ter esse reconhecimento como uma pessoa que faz a política, que está seguindo o seu próprio caminho. Cada vez mais as pessoas me reconhecem assim, muito como Marília. Muitas vezes eu fui chamada já a neta de Arraes, nem citava o meu nome. Hoje as pessoas sabem que eu sou Marília. Isso é algo que me deixa muito feliz, inclusive porque a gente tem a obrigação de inspirar outras mulheres. Hoje eu sou a única mulher deputada federal por Pernambuco, aliás, congressista, né? Entre deputados e senadores só tem uma mulher. Poucas mulheres foram deputadas federais, somente 4 na história do estado. Quando eu fui vereadora do Recife, nós nem banheiro tínhamos, de tão poucas vereadoras que já tinham passado por lá. Então, eu acho que isso é importante para toda a sociedade, quando a gente tem atitudes dessa maneira. Eu acho que são conversas que vão acontecer, não somente com o PSB, mas com todos os outros partidos, e a nossa prioridade é a derrota de Bolsonaro. Infelizmente, há essa polarização no Brasil, que eu não considero uma polarização entre extremos, porque eu não considero o presidente Lula extremo. O que ele defende é que o povo volte a ser prioridade, que a gente possa colocar o povo pobre no orçamento do Brasil novamente. A gente está vendo a miséria voltando, o mapa da fome voltando a ter o Brasil nele, pessoas voltando a ter que comer osso, ter uma insegurança alimentar muito grande, não ter acesso à alimentação como deveria, e a gente pensou que isso ia fazer parte do passado. E é isso que o presidente Lula quer resolver, e por isso que eu acho que tem que ser
prioridade no Brasil que a gente derrote Bolsonaro e para isso precisa de uma grande coalizão e conversa com todos os atores políticos que querem estar do lado de cá. Você acredita que essa aproximação, essa reaproximação do PT com o PSB afasta completamente a possibilidade da sua candidatura, por exemplo, ao governo do Estado? Não acho. Inclusive, acredito que a gente hoje tem muito mais força política do que em 2018. O diálogo com a Nacional também é muito próximo e é importante haver essa coalizão, essa aliança nacionalmente com a devida conversa, o devido respeito às realidades locais. A gente tem conversado bastante. Agora, preciso deixar claro às pessoas e, como sempre deixo ao presidente Lula, claro que o presidente sabe que não é somente a minha intenção, é a intenção de uma parte da população de Pernambuco que a gente tenha uma candidatura ao governo, mas eu estou colaborando com ele nessa estratégia que ele vai traçar nacionalmente. Então, tem muito tempo para acontecer. A gente está num momento de instabilidade política muito grande, que um mês pode ser considerado longo prazo. Então, eu continuo fazendo meu trabalho como deputada federal, me esforçando bastante, andando o Estado. E quando perguntam, Marília, você mora em Brasília ou no Recife? Eu digo, eu moro dentro de um carro, dentro de um avião, porque eu vou de Brasília para o Recife, anteontem mesmo, ontem, na verdade, cheguei 1 da manhã, 7 da manhã já estava no carro, fui a 6 municípios, voltei, estou aqui hoje. Então, trabalho bastante e a missão que o presidente Lula precisar que eu cumpra, vou cumprir. Isso significa que você pode subir no palanque do PSB, por exemplo, então? Hoje isso não está em discussão. Hoje a gente não discute essa possibilidade, mas vamos ver quais são as decisões que vão ser tomadas e aí, com base numa possibilidade real ou não, a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Mas hoje isso não está em discussão, não acredito que que tenha viabilidade essa questão. Mas, como falei, a gente precisa buscar unir o Brasil e não dividi-lo cada vez mais. Nos últimos tempos, talvez nos últimos anos... E, aliás, desculpa te interromper, minha vontade era que todo mundo subisse no palanque do presidente Lula, que a gente pudesse unir todos os candidatos a governador aqui de Pernambuco no palanque do presidente Lula. Se eu for candidata a governadora, que a gente possa ter o PT, o PSB, um ou dois candidatos da oposição. Quanto mais pessoas se aglutinarem contra Bolsonaro e a favor de um projeto progressista no país, por mim está tudo certo. Quando a gente viu em 2006, por exemplo, o presidente Lula teve 2 palanques aqui. Então, isso é totalmente viável, principalmente numa situação de hegemonia que a gente vive do PT no Nordeste. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. Até porque essa é a tônica, é exatamente o que eu ia complementar. Essa tem sido a tônica nos últimos anos, de que a política não presta, quem está na política não tem interesse de ajudar as pessoas, só quer ser corrupto, só quer ver o benefício próprio. Mas a essência da política é o diálogo. E, ultimamente, o que mais tem se falado é não dialogo com quem eu não concordo. Isso tem sido pregado. E o que você está trazendo é justamente o contrário, a possibilidade do diálogo por um bem maior. Mas você acha que essa essência da política, ela pode voltar a ser propagada nessas eleições de 2022, que certamente ainda serão tão polarizadas? Meu esforço, enquanto atriz política, né, enquanto pessoa que está no cenário político, meu esforço vai ser nesse sentido. Foi essa formação que eu tive. Quem conhece a história de Arraes sabe que ninguém aqui em Pernambuco defendeu tanto o trabalhador da palha da cana, por exemplo, como ele. Mas sempre ele dialogava com quem representava os empregadores, os patrões, os usineiros. Disputou eleição com o usineiro na sua chapa, que foi Antônio Farias. Então, meu esforço pessoal vai ser sempre para a gente buscar o diálogo, buscar a unidade. Seja com pessoas do mesmo campo político, ou que se dizem do mesmo campo político, como é o caso do PSB, que às vezes se diz de esquerda, quanto com outros atores políticos, né, que se dizem de centro-direita. Apesar de que aqui no Brasil parece que é fluida, né? Esse posicionamento ideológico, mas meu esforço vai ser para que a gente una essas pessoas em torno de um projeto, independentemente da situação política que a gente está vivendo no geral, porque essa polarização é ruim para todo mundo, tem dividido famílias, tem separado amigos, e não é assim que a gente precisa tratar
Eu, por exemplo, eu tenho amigos que amigos da política que me respeitam, mas que a gente provavelmente nunca vai estar do mesmo lado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que voltar a ter no Brasil. O Brasil sempre foi um país conhecido pela conciliação, por ter uma pacificidade na política, e a gente não está vendo isso acontecer, muitas vezes estimulado por alguns políticos, e eu não quero fazer parte desse time que estimula a briga, estimula essas desavenças todas. Além de toda a crise, além de todo o trabalho contra a vacinação, as críticas que são feitas ao presidente Bolsonaro em relação à condução da pandemia, mas que outros efeitos você enxerga que a condução do presidente Bolsonaro na presidência da República está trazendo para a política aqui em Pernambuco? Veja, primeiro há uma diretriz política que está atrás dessa cortina de fumaça que ele causa, que é uma diretriz que não prioriza a diminuição da desigualdade social e a diminuição da desigualdade regional. A gente viveu momentos em que o Nordeste, e Pernambuco foi testemunha disso, o Nordeste foi prioridade para correr atrás do prejuízo de tanto tempo que foi preterido em relação ao Sul e Sudeste. E a gente não vê isso como uma política pública implementada pelo governo Bolsonaro. Aliás, há algum tempo, antes do governo Bolsonaro, já vinha começando isso com Temer, com Bolsonaro continuou. A política econômica implementada por Bolsonaro é muito grave, as fake news que ele espalha, por exemplo, em relação à gasolina, diz que é culpa dos governadores o aumento da gasolina. Isso é algo totalmente sem sentido. A gasolina está aumentando porque a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional, está atrelada ao dólar. Se a gente zerar o ICMS, vai continuar aumentando a gasolina. Então, as pessoas terminam reproduzindo determinadas informações que ele passa, que são totalmente irresponsáveis. E outra questão é que, muitas vezes, as atitudes do presidente dão coragem para outras pessoas tomarem atitudes violentas e agressivas. Agora, aqui em Pernambuco é um estado atípico em relação ao bolsonarismo. O bolsonarismo aqui é muito pouco. Então, isso facilita que a gente transite e dialogue, porque não tem esse radicalismo do lado de lá, como a gente vê em alguns outros estados, principalmente mais ao sul do Brasil. Mas ele venceu as eleições no Recife. Mas foi num contexto diferente de antipetismo, de fake news, que a gente hoje vive um outro momento. O presidente Lula teve aí mais de 20 processos anulados e está sendo cada vez mais bem aceito e com a popularidade aumentando pela população, principalmente aqui de Pernambuco. Eu acho que é outro momento. Normalmente dizem, né, os políticos mais antigos dizem que ninguém tem voto, ou você teve ou você vai ter. Então, isso foi uma realidade que aconteceu em 2018, que é muito improvável que se repita em 2022. Vocês sentem que o antipetismo está perdendo força? O antipetismo é um fenômeno que foi muito estimulado durante anos como forma de luta de classes, de você estimular o ódio de classe. É dessa maneira que eu acredito. Né, que eu vejo, quando você vê o povo mais pobre passando a consumir, passando a comprar uma televisão, um carro, uma moto, fazer churrasco no dia de domingo, ter seu filho estudando na universidade, isso movimentou as estruturas sociais do Brasil e gerou alguns sentimentos negativos em algumas pessoas. Então, isso eu acho que é algo que a gente vai superando conforme a gente for consolidando as conquistas sociais. Mas, hoje, devido à situação que o Brasil passa hoje, a comparação que as pessoas fazem com a época dos governos do Partido dos Trabalhadores, eu acho que a gente consegue, sim, trazer de volta a consciência das pessoas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com a deputada federal Marília Reis, do PT, inclusive, sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo lá em Brasília. Então, sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua essa conversa com a deputada federal pelo PT, Marília Arraes, que é a única mulher no Congresso Nacional vinda aqui de Pernambuco. Deputada, recentemente o seu nome foi muito lembrado, citado, por conta do projeto que permitia que as meninas e mulheres pudessem ter acesso a absorvente, a entrega de absorventes de graça. Esse caso tomou muita repercussão porque o presidente Bolsonaro vetou esse seu projeto e o Brasil inteiro acabou abraçando porque entendeu a importância de um projeto como esse para trazer dignidade para as mulheres. Como é que foi para você a repercussão dessa lei, desse projeto de lei e desse veto? O melhor de tudo, Isli, é que isso passou a ser uma causa. Deixou de ser um projeto, uma ideia de Marília, ou de outra, enfim, ou de uma bancada feminina, para ser uma causa que o Brasil entendeu que era necessário. Então, eu acho que essa é uma das funções da gente enquanto parlamentar, conscientizar as pessoas também. Porque sempre foi um problema que foi ali tratado escondido. As meninas e as mulheres que não conseguiam ter acesso ao absorvente sofriam por conta dessa situação, sofriam caladas, tinham vergonha de falar sobre isso. Nunca existiu uma política pública direcionada para esse problema que é de saúde pública. Isso se deve muito ao fato de ter poucas mulheres nos espaços de liderança, de decisão. Porque, com certeza, se os homens menstruassem, provavelmente isso já estava resolvido, já era distribuído em posto de saúde, a hora que precisasse, iam ter acesso ao absorvente. Então, a gente precisa ter mulheres ali para pensarem, por mais que eu ou você, a gente não tenha passado por uma situação como essa, de não ter um absorvente, a gente imagina como é que uma mulher se sente, uma mãe de família que precisa trabalhar, fazer sua faxina, lavar uma roupa, ou então ir trabalhar no seu trabalho do dia a dia e que está ali e precisa optar, ou compra um quilo de feijão ou compra um pacote de absorvente para ela própria. Às vezes é até mais caro do que a própria comida, né? Pois é, então a gente que é mãe, a gente sabe, a gente não vai optar por nada para a gente, tirando da alimentação, tirando da subsistência da família da gente. Então, é algo que causa um sofrimento nas mulheres, causa dano à saúde das mulheres. A gente recebe muitos relatos terríveis, inclusive de médicas que atendem meninas. Já teve menina que colocou bucha de prato. Meu Deus. Introduziu bucha de prato achando que poderia servir como absorvente, teve aderência nas paredes do canal vaginal, teve que fazer 3, 4 cirurgias. Outra que fez um saquinho com areia e aí causou uma infecção muito grave em toda a região pélvica dela. E fora gente que usa, mulheres que usam miolo de pão, jornal, papel velho, tudo isso gera um problema de saúde pública, que é a saúde física da mulher e mental também, a dignidade da gente, a gente não escolhe, é o corpo da gente que funciona desse jeito. E sempre foi um assunto tratado muito entre mulheres, muito no íntimo, que se falava, a palavra menstruação fala baixinho, a palavra absorvente, quando vai comprar um absorvente, às vezes que tem que pedir na farmácia, fica procurando se tem uma vendedora mulher. Então, é um assunto que é importante, mas que tem que ser trazido para o público para haver uma política pública específica para isso. E a gente conseguiu unir, a gente vinha falando agora no bloco anterior de unir o país, e a gente uniu a Câmara em torno desse assunto, inclusive a própria bancada de governo. A gente discutiu muito, articulou muito para que a gente conseguisse dar início a essa política pública por meio das estudantes, porque, em média, as meninas que têm dificuldade de acessar absorventes faltam de 40 a 45 dias de aula por ano, ou seja, aumenta a desigualdade entre homens e mulheres. Quantas dessas meninas, além de faltarem aula porque não têm absorvente, quantas delas, quando chegam em casa, ainda têm que ajudar a lavar roupa, a lavar prato, a arrumar uma casa, cuidar de um irmão pequeno, e os meninos não, os meninos vão jogar bola. Muitas vezes isso acontece, então a gente tem que diminuir a desigualdade e aumentar as oportunidades dessas meninas. E as mulheres que são chefes de família, né? Que precisam sair de casa para trabalhar. Como é que vai sair de casa para trabalhar dessa maneira? Pois é, e imagine aquela mulher que ganha um Bolsa Família, mas que consegue fazer
um trabalho de diarista ou de outro trabalho para que seja chamada, não é? Que não tem um trabalho formal, que não pode gastar dinheiro com absorvente. Então, tudo isso tem que ser mostrado. Esse problema existe e a gente precisa que o Estado brasileiro dê conta dele de norte a sul do Brasil. Porque se a gente observar a realidade de São Paulo, a realidade do Rio Grande do Sul, é diferente da realidade do Piauí, de Pernambuco. Então, tem que ser uma política nacional. A gente discutiu bastante, inclusive com representantes da própria bancada governista, que apoia o presidente, e chegamos à conclusão de iniciar essa distribuição por estudantes de escola pública de baixa renda, mulheres em situação de rua, mulheres encarceradas, porque as mulheres que estão presas recebem o mesmo kit de higiene que os homens, mas usam artigos diferentes, usam mais papel higiênico que homens, mas recebem o mesmo kit e não recebem absorvente, e meninas em situação de cumprimento de medida socioeducativa. Então, iríamos começar por aí com um grande objetivo, que é distribuir pelo SUS para a mulher que estiver precisando ir lá no posto de saúde e pegar seu absorvente. Acordamos, em geral, né, com representantes da bancada de governo, da oposição, de outros partidos. Inclusive, a relatora do projeto é da base do presidente, apoia o presidente. E ela mediou bastante esse debate, né? Eu e ela, a gente conversou bastante com vários outros deputados e chegamos à conclusão, junto com representantes do governo, que deveria sair do SUS esse recurso. Por quê? Porque existe a PEC do teto dos gastos, né? Na verdade, a emenda constitucional que limita os gastos por 20 anos, não deixa aumentar os gastos. Mas mesmo com ela, o SUS todo ano é reajustado de acordo com o IPCA. Para o próximo ano, o reajuste do SUS vai ser de 3 bilhões de reais. E esse projeto iria custar 85 milhões, ou seja, é viável, é uma questão de priorizar. E o afunilamento para estudantes de baixa renda, principalmente, iria beneficiar cerca de 6 milhões de mulheres, iria custar 85 milhões. Quando a gente conseguir atingir a todas as mulheres, vai custar na faixa de 1 bilhão de reais, que também é viável de acordo com o Orçamento Nacional. E isso a gente pode também ter outros artigos, como, por exemplo, os coletores e outros artigos que são sustentáveis, que podem ser implementados, ser introduzidos na cultura das mulheres. Não é da nossa cultura utilizar, mas é algo que em outros países vem sendo cada vez mais usado. Então, tem várias alternativas, é possível, é viável. Como a gente interpreta que se deu esse veto? Por disputa política. O presidente faz disputa política com Covid, com vacina, agora quer fazer disputa política com absorvente. Então, eu deixo claro a vocês, a gente designou sim no projeto de onde viria o recurso, quanto custaria, está tudo lá bem especificado, bem estudado, debatido por 3 anos. Nada disso saiu assim da cabeça da gente, não. Para um projeto ser aprovado na Câmara, tem muita responsabilidade, muita gente que trabalha nisso. Então, tudo indica que o veto vai sim ser derrubado. O próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já disse que é um veto candidatíssimo a ser derrubado. Estamos já fazendo todas as articulações e vamos esperar a entrada de pauta para ver o que é que acontece. Que bom. Que diferença você acha que vai fazer para a sua primeira filhinha e essa segunda que você está esperando aí, que chega em janeiro, é isso? Se segurar até 9 meses mesmo, 40 semanas, vai ser em janeiro. Você estava falando no início do programa sobre a importância de haver mulheres representando a população, até porque parte da população, metade da população é de mulheres e a gente não tem essa mesma representação no Congresso Nacional, que é a base representativa de um país. Que diferença você acha que a sua atuação, o seu trabalho, as suas lutas vão fazer? Obviamente, não só para suas filhas, mas para todas nós e todas as crianças, as meninas que ainda vão vir e que merecem viver com dignidade nesse país. Isli, depois que eu fui mãe, principalmente mãe de uma menina e agora estou esperando outra menina, eu passei a ver a política de forma diferente. Eu já era política quando fui mãe e passei a ver de maneira diferente, porque
passei a querer muito mais que essas meninas vivam em um mundo melhor do que o que a gente viveu. E algo que me deixa muito feliz é que quando eu chego nos lugares, as meninas me veem, conhecem, sabem que eu estou disputando eleição, que eu sou política. Eu e você, a gente não cresceu vendo isso, a gente cresceu só vendo homens disputarem política. A gente não via mulher ali na televisão falando e olhar para dizer, e a gente não podia olhar e dizer, poxa, eu queria ser igual a ela, eu posso ser igual a ela. Se espelhar, né? Pois é, posso ser política, posso ser o que eu quiser. Então, eu acho que a representatividade é muito importante e cada passo que a gente dá em avanço, em conquista para essas mulheres, com certeza vai tornar a vida dessas meninas mais fácil. Eu agradeço muito aquelas mulheres que vieram antes de nós, que lutaram muito, que muitas vezes sofreram muito preconceito, muita discriminação, como a gente sofre em menor proporção que elas, mas sofre ainda, e que a gente possa abrir esses caminhos para as próximas mulheres andarem por caminhos com menos pedra, com menos caco de vidro do que o que a gente anda. Para que elas colham os frutos do seu plantio. Sem dúvida. Que bom. Marília, muito obrigada por estar aqui hoje, muito obrigada pelo seu trabalho como única mulher representante de Pernambuco no Congresso Nacional e boa sorte, a gente vai se ver muito ainda daqui para o ano que vem. Eu que agradeço a você, agradeço a todos que estão nos assistindo. Queria aproveitar para chamar todo mundo para nos seguir nas redes sociais. Procura aí Marília Arraes no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente está andando muito em Pernambuco, conversando sobre cada região. E lá em Brasília está atuando bastante também. Então, acompanha a gente, acompanha nosso trabalho, dá a tua opinião, participa e acompanha a política. É muito importante que vocês acompanhem e cobrem dos seus candidatos que vocês votaram e que vocês querem votar também. Um grande abraço e até a próxima, Isla. Até a próxima. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo para você. Domingo que vem tem mais um Poder e Negócios às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.